Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre a enterobíase, que é também conhecida como enterobiose ou oxiurose, que é causada pelo agente etiológico Enteróbios vermiculares, conhecido aí popularmente como oxiúros. Na classificação taxonômica, pertence aqui ao reino Animalia, ao filo Nematoda, que são os vermes cilíndricos, o gênero Enteróbios e aqui a espécie Enteróbios vermiculares. Entretanto, a nomenclatura para o Enteróbios vermiculares já foi alterada inúmeras vezes. Já foi chamado de áscaras vermiculares, oxiúros vermiculares, Enteróbios gregori. Atualmente a gente chama aí de Enteróbios vermiculares e popularmente como oxiúros. Esses vermes, eles são cilíndricos, apresentam as extremidades afiladas, sendo a extremidade anterior aquela mais afilada. São vermes pequenos, entretanto, devido à sua coloração branca, eles conseguem ser vistos a olho nu, principalmente na região ali perianal. Eles possuem também uma boca trilabiada, pequena, possuem asas cefálicas laterais, que são basicamente expansões vesiculares da cutícula desse verme. Possuem esôfago musculoso, que termina na região de bulbo cardíaco, bulbo esofágico. Ocorrem em diferentes fases evolutivas. Ocorrem na fase de verme adulto fêmea, verme adulto macho e também nas formas aí dos ovos. Vamos conhecer a estrutura do verme adulto fêmea. Aqui nessa imagem a gente vê a fêmea e vê o macho, fêmea e macho. A fêmea ela é maior do que o macho aí de Enteróbios vermiculares. Apresenta mais ou menos 1 centímetro de comprimento por 0,4 milímetros de diâmetro. Apresenta uma vulva aberta no terço anterior, continuado com a região de vagina. Apresenta um ovário enovelado. Essa fêmea ela possui também uma cauda que é bem longa e extremamente pontiaguda. Nós podemos observar nessa imagem a presença aqui daquela boca trilabiada, desse verme. Podemos observar nessa lateral que nós temos uma ramificação uterina aqui, ó, cheia de ovos de enteróbios vermiculares. Então, uma coisa interessante desse verme é que ele consegue ficar quase todo preenchido pelos ovos, quando a quantidade desses ovos vai aumentando. Então, esse verme vai ficando preenchido, ele se distende, vai ficando preenchido por esses ovos. Ela pode abarcar aí cerca de 16 mil ovos no seu corpo. O macho, o verme adulto macho, ele é um pouquinho menor aí do que a fêmea, então ele apresenta cerca de 0,5 centímetros de comprimento por 0,3 milímetros de diâmetro. Tem uma cauda extremamente curvada, voltada para essa região ventral do corpo do verme. Apresenta espículos que são importantes para auxiliar no momento da cópula. Apresenta um testículo, apresenta um ducto ejaculador, que é importante também para esse processo de cópula. Já os ovos dessa espécie têm um formato interessante, eles parecem com a letra D. Então, eles têm esse aspecto como se fosse a letra D. Além disso, eles têm um tamanho aí de 50 a 60 por 20 micrômetros de diâmetro. Tem uma dupla camada lisa e translúcida na sua estrutura. E nessa superfície aqui existem substâncias meio viscosas, que também auxiliam no processo de adesão desses ovos uns aos outros e também à superfície, a outros tipos de substrato, o que dificulta também a eliminação desses ovos com lavagem simples. O ciclo biológico da enterobíase é monoxênico. E nós vamos observar como ponto de início dele esse momento em que existe a cópula dos vermes macho e fêmea, que ocorre na região do seco, ali no intestino grosso. É interessante observar que após a cópula, os machos eles são eliminados juntos com as fezes e morrem. E a fêmea, depois da cópula, ela passa a migrar por toda essa região de intestino grosso e ela chega até aqui a região
perianal. Alguns autores afirmam que essa migração da fêmea ela pode acontecer devido à grande presença desses ovos no corpo da fêmea pressionarem aquela região do seu esôfago e fazerem com que os lábios não consigam mais fixar esse verme na região intestinal. Então, esse verme ele se solta, né, se desprende dessa região intestinal e cai no lúmen intestinal, passando então a ser conduzido até a região perianal. Nessa região perianal é que acontece a desova, e quando a fêmea faz essa ovoposição, ela morre. Geralmente essa ovoposição ela está associada com a ruptura do corpo dessa fêmea, e aí os ovos eles são eliminados. Essa ruptura do corpo da fêmea pode acontecer devido a traumatismos no local, o próprio ato de coçar a região perianal está associado com a ruptura desses vermes adultos fêmeas, né, que estavam repletos de ovos, e os ovos são jogados nessa região aqui perianal. Em seguida, esses ovos podem contaminar diversos locais, e outra pessoa ou o próprio indivíduo pode fazer a ingestão desses ovos que estavam presentes nas poeiras ou nos alimentos ou em algum tipo de superfície na própria mão dessa pessoa. E aí esses ovos passam pelo trato gastrointestinal, as larvas elas vão eclodir na região de duodeno e vão passar a migrar até a região do seco, onde elas se fixam e formam os vermes adultos. E aí existe o processo de cópula, né? Os vermes machos eles morrem, são arrastados com as fezes, e a fêmea depois reinicia o processo de ovoposição, que vai acontecer aqui na região perianal. Essa ovoposição ela acontece mais ou menos 45 a 60 dias depois da infecção inicial. É importante a gente observar que, analisando esse ciclo biológico, se não houvesse uma reinfecção, esse ciclo ele para por aí. Por quê? Porque os machos adultos eles vão morrer depois da cópula e as fêmeas adultas elas vão morrer depois da ovoposição. Se não houver uma reinfecção, o ciclo ele não vai reiniciar. Entretanto, existem mecanismos muito bem aceitos que mostram um grande perfil de transmissão para a enterobíase. Por exemplo, existe a autoinfecção externa ou direta, onde o indivíduo que está parasitado leva os ovos para a boca ao coçar a região. Isso é muito comum em crianças. Crianças coçam aquela região perianal, depois colocam a mão na boca, reiniciando então o ciclo da enterobíase. Existe a infecção indireta, onde os ovos presentes na poeira ou nos alimentos atingem o mesmo hospedeiro. Então, o hospedeiro parasitado ele está eliminando os ovos na região e ele mesmo se contamina com esses ovos que ele eliminou. Mas ele se contamina através de um alimento ou de alguma poeira, alguma coisa nesse sentido. E existe a heteroinfecção, onde os ovos presentes na poeira, nos alimentos, vão infectar outros hospedeiros. Mais raramente podem acontecer outras coisas. Uma autoinfecção interna, onde nesse caso as larvas elas vão eclodir na região do reto. E aí quando elas eclodem nessa região do reto, elas retornam para o seco. E nesse local elas vão formar os vermes adultos. Também existe a retroinfecção, onde as larvas elas vão eclodir na região perianal e aí elas retornam, né, elas migram para o seco e formam aí os vermes adultos. Então existem diversas formas de transmissão para a enterobíase, o que causa uma dificuldade em eliminar o desenvolvimento dessa doença. Os aspectos patogênicos da enterobíase estão extremamente associados também com a carga parasitária, porque a maioria dos indivíduos são assintomáticos. Então, a maioria dos casos tem essa carga parasitária baixa. Entretanto, são observadas alterações, por exemplo, alterações intestinais, em casos de indivíduos que têm uma carga parasitária alta. Podem ser observadas algumas erosões, podem ser causadas ali pela presença desses vermes fixados às regiões intestinais ou na própria migração desses vermes. São gerados focos de inflamação em casos de infecções maciças. Pode causar apendicite, infecções bacterianas secundárias naquela região.
Pode desenvolver náuseas, vômito, dores abdominais, alterações nas evacuações e também nas próprias características dessas fezes. É bastante comum observar lesões na região anal e perianal em casos aí de carga parasitária alta. O que mais caracteriza o quadro patogênico da enterobíase é o prurido. Então, o prurido é intenso e esse prurido aumenta no período noturno. Alguns autores correlacionam esse aumento do prurido à noite com o possível calor da região da cama, o que aumenta a mobilidade aí desses vermes de enteróbios vermiculares, né, das fêmeas. Outros autores já falam que é a presença dos ovos de algum antígeno que tem ali na estrutura do verme morto que está naquela região, que aumenta esse prurido, mas o fato é que a pessoa fica com um prurido muito forte. E aí ela começa a coçar e coçar essa região. Então pode haver irritação local, ferimentos causados justamente por essa coceira que é muito grande. Isso gera uma dificuldade no sono, então a pessoa passa a ter insônia, a ter pesadelo, pode ter bruxismo, então toda uma alteração aí devido à presença desse prurido. Pode causar enurese, que é aquela perda noturna do controle da bexiga, e isso devido a um reflexo, né, um ato reflexo. Isso é muito comum nas crianças também, o que estimula micção durante a noite. O cansaço físico e mental, já que essa pessoa não consegue dormir direito, e também gera uma irritabilidade durante o dia nessa pessoa. Podem ocorrer lesões por infecções ectópicas, então em locais distintos, podem haver inflamações, geração de granuloma em torno de vermes, dos ovos. Infecções bacterianas extraintestinais podem acontecer em função da presença desses vermes em outros locais, incluindo aí bactérias da própria microbiota normal. Lesões no trato geniturinário, no caso do masculino não é tão comum, mas no caso do feminino já tiveram alguns casos também de lesões nesse trato geniturinário feminino devido a enteróbios vermiculares. O diagnóstico clínico é feito em casos aí de pessoas com alta carga parasitária, porque essas pessoas apresentam esse prurido anal e perianal que é muito clássico de enterobíase. Existem relatos também de pessoas que veem os vermes naquela região, ou nas fezes, ou no papel higiênico, quando a pessoa vai fazer a limpeza após o processo de defecação. E também é necessário ter uma atenção aos indicativos de infecções ectópicas. Então, a pessoa relata esse prurido anal, perianal, é importante observar se não teve algum tipo de infecção ectópica por enteróbios vermiculares naquela pessoa. O diagnóstico laboratorial, geralmente é observado uma eosinofilia, aumento de IgE, já foram observados vermes nas colonoscopias, mas o mais ideal é fazer a pesquisa dos ovos pelo método de Graham, então onde a gente vai ter um palito de madeira ou um tubo e a gente vai colar uma fita adesiva, né, nesse palito ou nesse tubo, e aí a gente vai, obviamente, né, fazer a identificação, e isso é passado nessa região aqui perianal, para justamente ver se esses ovos eles colam nessa fita adesiva. E aí a gente pode observar aqui os ovinhos de enteróbios vermiculares colados, aderidos aqui essa fita adesiva. Isso é levado aqui a microscópio e você consegue identificar facilmente esse ovo translúcido com uma camada dupla, um formato de D, que caracteriza aí os ovos de enteróbios vermiculares. Essa doença ela é cosmopolita, é registrada desde os tempos antigos aí dos egípcios, é muito de maior relevância ali nos Estados Unidos e na Europa, e existem relatos de até 80% da sua prevalência em crianças na Inglaterra. No Brasil, a informação não é muito certa, então, geralmente até 65% pode acontecer aí em crianças, e a maior frequência é nas crianças que têm idade escolar, justamente devido a esse contato que elas têm, e a ser aquele momento também onde elas colocam bastantes objetos na boca, a mão na boca, né? Tem todo esse tipo aí de contato físico.
E como métodos de profilaxia, não sacudir as roupas e lençóis da cama de indivíduos infectados, porque geralmente você está dormindo e aí a fêmea elimina os ovos, elas podem cair nas roupas, né? Ou também nos seus lençóis de cama. O ideal é lavar utilizando água quente para poder realmente inativar esses ovos. Em relação às unhas, cortar rente essas unhas, não deixar essas unhas grandes, porque a pessoa pode coçar. E como esses ovos têm aquela substância viscosa na sua superfície, que auxilia na aderência deles a outras superfícies, isso pode fazer com que você fique cheio de ovos aí nos seus dedos e depois você pode ingeri-los durante o dia. Fazer a lavagem correta das mãos, tomar banho frequentemente. Então, a questão de higiene é muito importante. Evitar coçar essa região perianal, porque lembre, quando você está coçando essa região perianal, você está estimulando a ruptura de mais vermes adultos e a liberação de mais ovos naquela região. Limpeza utilizando o aspirador de pó para evitar justamente essa disseminação dos ovos na poeira. Tratamento de pessoas acometidas e tratar todas as pessoas da casa que podem também se contaminar. Esse tratamento ele pode ser realizado utilizando pamoato de pirantel, albendazol e a ivermectina. E é importante observar que eles atuam apenas nos vermes adultos. Então, depois de 14 dias, é indicado refazer o tratamento para realmente certificar de que a pessoa vai conseguir fazer a eliminação dos vermes aí de enteróbios vermiculares. Bom, turma, então nós chegamos ao fim da nossa videoaula sobre enterobíase, que é causada pelo enteróbios vermiculares, e lembrem-se, é extremamente caracterizada pelo prurido na região anal e perianal.